Todos, dando continuidade, então, com o nosso curso por teleconferência. Hoje, o tema que nós vamos apresentar é a cardiopatia hipertrófica. Só para lembrar os senhores, historicamente, esse senhor, em 1958, um patologista fez uma apresentação de uma sequência de 8 casos, nos quais eles colocaram como hipertrofia simétrica do coração, e que também não tinha uma segurança total, achava que eventualmente poderia ser um tumor benigno do coração. Esses 8 casos apresentados já chamavam a atenção porque todos eram jovens e dos 8 pacientes, 7 tinham falecido de morte súbita. Então, só para lembrar o que seria o futuro dessa doença para os senhores. Desde o início, ela foi apresentada como uma doença extremamente grave, causadora de morte súbita, uma coisa muito frequente, e que afetava muito indivíduos que eram destaque nos esportes e, portanto, marcaram uma sensação que foi colocada como que seria uma morte extremamente maligna e que só falecia geralmente de morte súbita. O tempo mostrou, e a gente foi aprendendo aos poucos com ela, que ela tem uma prevalência de 1 para 500 indivíduos na população. Isto, se nós transportarmos para toda a população geral, mais ou menos, os senhores observem que o que a gente enxerga e vê e faz diagnóstico é uma quantidade muito pequena dessa população existente. Se a gente fizer um cálculo aproximado com essa prevalência, dentro do Brasil, de 220 milhões de habitantes, nós teríamos 405 mil pacientes. Obviamente, dificilmente serão diagnosticados. Eu posso afirmar para os senhores que a grande maioria deles vai nascer, crescer, se reproduzir e seguir o seu caminho de forma assintomática. Isto ocorre em praticamente o mundo inteiro. Só para os senhores entenderem, aqui no Instituto do Coração, que é um centro terciário de referência em cardiologia, nós temos apenas uma sequência que deve estar chegando a aproximadamente 900 pacientes. Isto se repete no mundo inteiro, nos grandes centros que são terciários para tratamento de cardiopatia hipertrófica, com volumes de pacientes de mais ou menos em torno de 1.000 indivíduos, e daí que vem todo o nosso conhecimento, e os senhores já imaginam a dificuldade para fazer tratamento, segmentos e pesquisa com esses doentes, que são extremamente raros. É uma doença de transmissão genética autossômica dominante, e só para os senhores terem uma ideia, vejam, aqui nós temos a miosina e a troponina, e guardem esse esquema que todo, hoje em dia, mais ou menos se baseia nessas alterações, e a gente tenta modificar alguma coisa para tentar melhorar, e por enquanto abre uma perspectiva futura. Então, os senhores veem todas as mutações que existem, onde estão as proteínas, os genes que causam essas proteínas, e é isto que essa doença que nós trabalhamos, que hoje em dia nós sabemos que 60% desses indivíduos a gente consegue diagnosticar qual é a afecção, e a grande maioria são as proteínas, os genes que determinam as proteínas do sarcômero, sendo 40% alterações na cadeia pesada da beta-miosina, 40% das proteínas C de ligação à miosina, que aqui faz a ponte da miosina com a troponina também. E vejam, os outros são casos muito raros, mas é sobre isso que a gente se baseia, e à medida que aumenta o conhecimento, a gente tende a descobrir mais mutações, de tal forma que possivelmente algum dia a gente vai ter todo tipo de modificação. Como hoje em dia a gente parou até de fazer estudo genético, que a gente fazia em todos os pacientes, eu mostro essa tabelinha aqui, mostrando a família dos pacientes, que é uma coisa que auxilia bastante. E isto a gente faz na primeira consulta do paciente. Observem essa família, que temos 4 gerações, e vejam, era uma penetrância extremamente elevada. Vejam que os 3 indivíduos morreram ao nascimento, e o que nós conhecemos através desta paciente, e vejam como, nesse momento, o pai era o que tinha a mutação, e ele teve 3 filhos, dos quais um com 28 anos teve morte súbita
Este outro paciente, ele não morreu porque ele evoluiu com uma disfunção miocárdica, fez transplante cardíaco e deu 3 filhos ele teve, dos quais 2 eram afetados, sendo que uma delas veio a falecer aqui dentro da instituição e utilizando inclusive um CDI. A mutação na família é uma beta-miosina cardíaca, com este número, essa alteração que ela tinha, e os senhores podem ter, só olhando isso, esse organograma da família, que a penetrância é extremamente elevada, 65% desta família, com óbitos extremamente, uma percentagem extremamente grande. Obviamente, isto não é o mais frequente, mas é algo que vocês vão encontrar, talvez, durante o seu exercício de medicina. O que chama na cardiomiopatia hipertrófica? Quais as alterações? Basicamente, eu tenho hipertrofia, principalmente na região septal, basal, que ocorre em 95% dos casos, e em 5% dos outros pacientes eu posso encontrar outro tipo, formas simétricas, formas da ponta do ventrículo esquerdo ou medioseptais, que são as mais frequentemente relatadas. Observem que o que eu observo? Tem uma diminuição da cavidade ventricular por causa do enrijecimento da parede ventricular por causa do espessamento, grandes aumentos de átrio esquerdo, e do ponto de vista histológico, eu tenho um desarranjo das fibras miocárdicas nesses pacientes. Aqui os senhores podem ver, a olho nu, inclusive, a presença dessas manchas brancas, que é a presença da fibrose miocárdica, que também acontece. Vejam, praticamente não existe cavidade, septos muito grandes, e por definição, através da ecocardiografia, ele tem que ter mais de 15 milímetros para eu fechar o diagnóstico. Eu posso aceitar até 13 milímetros em parentes de indivíduo que tem a doença. Uma outra alteração que eu posso observar, já é uma coisa mais fisiológica, é o movimento anterior do folheto valvar mitral, que bate com o tabique ventricular, e isto causa um gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo. Esse gradiente geralmente não é no início da sístole, ocorre geralmente no meio da sístole, e quando praticamente a maior parte do volume sanguíneo já saiu, e obviamente existe uma hipercontratilidade desse miocárdio e grandes frações de ejeção do ventrículo esquerdo, que se mantém sempre até o final da doença, praticamente. Aqui tem um esquema para os senhores entenderem todas as alterações que a gente observa, e vejam como uma mutação genética que me altera as proteínas sarcoméricas, que leva a uma alteração da contratilidade que está aumentada, e uma alteração do relaxamento da função diastólica, por causa do enrijecimento, com diminuição também da complacência ventricular. O que se estudou e se conhece? Sabemos que existe uma sensibilidade alterada ao cálcio dentro da função ventricular, durante a sístole principalmente, que acaba atrapalhando a diástole. Existe uma alteração da regulação de fatores tróficos que levam a uma hipertrofia. Existe uma alteração de pequenas artérias, na qual há um espessamento da camada média da camada arterial. Simultaneamente existe um desarranjo dos miocitos e das miofibrilas dentro da fibra miocárdica. Existe um aumento da matriz extracelular, me levando a uma fibrose. Tudo isto associado a esse desarranjo dos miocitos, e simultaneamente vai acontecer que uma consequência, uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, e basicamente uma disfunção diastólica. A miocardiopatia hipertrófica é o exemplo de doença com disfunção diastólica pura. E os senhores já devem lembrar que nós temos tudo para tratar, clinicamente, hoje em dia, maravilhosas medicações para a disfunção sistólica. E já adianto para os senhores que, para a disfunção diastólica, todas essas terapêuticas foram testadas e nenhuma delas mostrou algum benefício. A grande maioria da nossa casuística são indivíduos sintomáticos, veja, mais de 90%, e a principal queixa deles é a dispneia, a precordialgia, as palpitações e a síncope ou pressíncope. Junto com essa sintomatologia, obviamente, eu tenho uma grande redução da capacidade ao exercício, que é o que vai levar o paciente a procurar o médico. Os sopros são extremamente frequentes também, veja, na borda externa esquerda, 77%, e sistólico, que é secundário por disfunção mitral, em 52%. Geralmente, as disfunções mitrais costumam ser
discretas a moderadas, raramente são de forma importante. E aqui os senhores veem que o sopro está presente, por quê? Porque existe uma obstrução. Hoje em dia nós sabemos que os indivíduos, 75% mostram uma obstrução, que poderá ser em repouso ou quando provocada. Então, a grande maioria a gente pode fechar ou dizer, pelo menos, que são indivíduos obstrutivos. Aqui temos, então, os sinais que a gente observa: alteração de pulso jugular, carotídeo, a palpação, e ausculta, sempre o que chama atenção é o sopro sistólico ejetivo rude na borda external esquerda, que, diferente da estenose aórtica, ele começa logo após a abertura da válvula aórtica, diferente da estenose aórtica, que junto com a abertura da válvula aórtica também. E também existe o sopro mitral, que se irradia para trás por causa da disfunção funcional da válvula mitral. Como é que nós avaliamos esses pacientes? Basicamente, os métodos que a gente utiliza: eletrocardiograma, de repouso, do exercício ergométrico e a forma contínua, o Holter. O ecocardiograma, que é quem faz, confirma no seu diagnóstico clínico que já nós fizemos. Utilizamos também, hoje em dia, em todos os pacientes, a ressonância magnética. Qual a diferença de ambos? Vejam, primeiro, o ecocardiograma é quem faz o diagnóstico, sobretudo, avalia o gradiente da via de saída do ventrículo esquerdo. A ressonância magnética, o que acrescenta mais? Ele nos mostra, observa melhor a ponta, naquelas formas da ponta do ventrículo esquerdo, mas hoje em dia, a tendência da sociedade americana é ir diretamente para a ressonância. Nós ainda utilizamos o ecocardiograma, que hoje em dia é disponível praticamente em todos os municípios, acredito eu, e ele que avalia as formas, se são obstrutivas ou não. A ressonância, ela pode avaliar o gradiente? Pode, mas é através de uma fórmula, e dificilmente, pelo menos o que nós vemos aqui, a ressonância, o pessoal utiliza para avaliar. Os testes genéticos, praticamente nós estávamos fazendo em todos os pacientes, mas há alguns anos, por causa das crises que vêm nos acometendo aqui no país, a gente tem diminuído de fazer. Mas, sem dúvida, o ideal seria fazer tanto no pai, ou seja, no indivíduo índice, como nos seus descendentes, até para ter uma resposta logo cedo, para ver quem que vai ter que ser acompanhado ou não. Diagnóstico eletrocardiográfico é muito simples. O que a gente observa? Observa, veja, grandes hipertrofias, sobrecargas ventriculares esquerdas e sobrecarga trio-esquerda também. Isto é o clássico, e o diagnóstico diferencial eletrocardiograficamente teria que ser feito com a estenose aórtica. O Holter nos auxilia bastante para pesquisar arritmias, principalmente são as taquicardias paroxísticas ventriculares não sustentadas, e hoje em dia o que eu posso adiantar, dar uma dica para os senhores, é que os indivíduos hipertróficos, até 80%, eles apresentam essa taquicardia ventricular. Porém, o que mostrou, somente tem um único estudo, é que elas são importantes e preocupantes para a gente, desde que sejam longas as taquicardias ventriculares, muito maiores que esta apresentada aqui, com uma frequência ventricular muito rápida, acima de 180 batimentos por minuto. Os senhores observam que aqui eu tenho um número grande de arritmias, porém, veja, a frequência não é tão elevada. Isto porque isto foi feito um estudo com Holter em indivíduos que tinham previamente colocado CDI, e isso que mostrou que são as que realmente vão, inclusive, desencadear o aparelho para tomar o choque. Então, arritmias desse tipo aqui, 4, uma sequência, uma ventricular, mas frequência mais lenta, 149, 4 batimentos, não é tão preocupante até onde hoje nós entendemos. Ecocardiograma, modo M, os senhores veem um septo interventricular extremamente espessado, parede posterior muito espessada, vejam como fica a cavidade pequena, e esse é o famoso movimento anterior sistólico da válvula mitral, que tem uma relação com o grau de obstrução, pelo menos isso foi referido há muitos anos atrás. Este é o eco 2D, onde os senhores veem que não tem realmente muita preocupação. Obviamente, esse é um caso extremo, eu tenho uma hipertrofia do septo, aqui nesse caso, principalmente médio septal, átrios esquerdos muito aumentados,
e espessamento das outras paredes, inclusive pode ser observado, às vezes, espessamento da parede do ventrículo direito. Aqui uma ressonância magnética para mostrar para vocês claramente, vejam o grau do septo, o septo absurdamente aumentado, tá? De espessura, 52 milímetros, obviamente são casos extremos, a grande maioria em torno de 20%. Esses septos, acima de 30 milímetros, que tem um fator de risco, inclusive, de morte súbita relacionada, eles são em torno de 10 a 20% apenas dentro das casuísticas grandes. Aqui é uma ressonância magnética, eixo longo, com 3 cavidades, que a gente utiliza muito para ver o estreitamento da via de saída do ventrículo esquerdo e o turbulhamento do fluxo, aqui em diástole, aqui em sístole. Vocês aqui observam muito bem o folheto anterior da válvula mitral, indo de encontro ao septo interventricular, causando obstrução. E já chama atenção, também relembro aos senhores que a válvula mitral, em 50% dos indivíduos hipertróficos, ela tem alterações de corda tendínea, de área valvar e de implante do músculo papilar, que às vezes também são causa importante de piora de sintomas e outras alterações nesses indivíduos. Que aqui seria o realce tardio, obviamente um caso extremo. Observem, os senhores, vejam a quantidade de realce tardio observado na ressonância magnética, no eixo longo do coração. Obviamente, nem precisa pensar que este indivíduo tem tanta fibrose que deve ter uma disfunção diastólica muito importante, e isto é um fator, também uma condição importante em termos de evolução a longo prazo do paciente. Então, para se pensar que em talvez algum outro tratamento invasivo futuramente para esse paciente estar atento. Tratamento. Observem, os senhores, que algumas coisas estão mudando já. Então, veja, todo paciente assintomático, desde que eu faça, que tenho que fazer anualmente, pelo menos, uma foto nova em relação ao fator de risco que pode aparecer, evoluir com o tempo, para eu mudar a minha conduta. Se o indivíduo é assintomático, sem obstrução, ou com obstrução, mesmo que tenha obstrução com um gradiente de 70, 80 milímetros de mercúrio, sem medicação. No início, e a gente às vezes observa hoje em dia que realmente uma tentativa, talvez nossa, dos médicos, de preocupação extrema, de medicá-lo com beta-bloqueador. Hoje em dia não precisa, é só acompanhá-lo, acompanhando a evolução com a frequência de exames lá que nós colocamos no início. O indivíduo sintomático, vejam, a grande maioria dos indivíduos se encontra em classe 1 e 2. Classe 3 é infrequente, classe 4 é muito raro da gente observar. Isso eu estou falando como nós que acompanhamos em um centro um grande volume de pacientes. Então, acredito que se vocês cruzarem com algum deles dentro da vida prática, talvez só se for sintomático com o beta-bloqueador, que é a droga principal que a gente utiliza, a gente consegue controlar os pacientes. Outra droga seria o verapamil, que é um bloqueador de cálcio. Ambos estão provados que realmente melhoram os pacientes, 80% dos indivíduos que a gente trata no ambulatório, num centro de referência. E uma coisa já também precisa ser dita, que estas drogas, de forma alguma, alteram a sobrevida dos indivíduos, uma vez que não tem nenhum efeito de proteção contra arritmias ventriculares complexas. A miodarona está aqui porque ela tanto pode ser utilizada, que da mesma forma que o beta-bloqueador diminui a frequência e pode melhorar os sintomas, mas principalmente por causa da fibrilação atrial. A fibrilação atrial, a cardiomiopatia hipertrófica, da mesma forma que a doença mais frequente ao nascimento congênita, ela é a maior causa de fibrilação atrial, que seja definitiva ou esporádica. E em torno de 25% dos pacientes vão apresentar a fibrilação atrial, e tem o problema que a gente precisa tratar eles para evitar ou tentando eliminar de alguma forma a fibrilação atrial, ou tentando controlar a frequência e fazendo anticoagulação para evitar a longo prazo um acidente muito sério e prevalente, que é o acidente vascular cerebral. Então, é uma droga que, independente dos critérios hoje em dia para indicação de anticoagulação, a gente indica precocemente desde que tenha sido visto em um Holter um episódio apenas de fibrilação atrial. E aqui está, veja, a resposta favorável. Problemas. Em torno de 5 a 10% dos indivíduos
que eles evoluem principalmente com disfunção diastólica ou, mais tardiamente, com disfunção sistólica para a classe funcional 3 e 4. Este que realmente preocupa. Se eles tiverem obstrução, então, veja, nós temos vários tratamentos invasivos, como a redução septal que pode ser feita com álcool, a miectomia septal, ou, mais recentemente, coloquei outra coisa, a redução septal por radiofrequência, que eu vou comentar com os senhores. E aqui eu coloquei, em termos de medicação, o Mavacantem. O Mavacantem já está em fase 3 de teste, e parece ser uma droga bastante promissora. Eu vou falar especificamente dela também, para os senhores irem tomando conhecimento. Os indivíduos que não têm obstrução são um problema, porque praticamente não tem nada o que oferecer em termos invasivos, a não ser o transplante cardíaco. E aqui que nós temos tido bastante problema, por quê? Porque é muito difícil para a gente aqui conseguir um transplante. Em que sentido? No sentido de que as câmaras que avaliam o transplante cardíaco e demais, elas exigem como pré-requisito que tenha uma fração de ejeção diminuída. Ora, aqui a disfunção é outro tipo, disfunção diastólica, e esses indivíduos, até o final, em classe funcional 4, com baixo débito, eles mantêm, geralmente, uma fração de ejeção acima de 50%, 60%, e isso é um fator que a gente precisa, às vezes, lutar para tentar convencer os grupos cirúrgicos para fazerem o transplante cardíaco. Em 2005, depois de ler alguns trabalhos experimentais no qual foram testadas duas drogas, que foram as estatinas e as drogas que bloqueiam o sistema renina-angiotensina, e que, no modelo experimental que foi feito de camundongo, essas drogas se mostraram bastante específicas no sentido de melhora, diminuição da fibrose, até diminuição da hipertrofia. Nós fizemos aqui no Instituto do Coração um trabalho piloto, sem ser duplo cego, apenas inicial, com 20 pacientes, na forma não obstrutiva, com classe funcional importante, e que demos losartana, que tinha funcionado experimentalmente, 50 a 100 miligramas, não tivemos nenhum efeito colateral da droga, e após 6 meses, esses pacientes, vejam, a classe funcional, que era 2 em média, foi para 1,5, houve uma melhora clínica significante. O NT-proBNP que nós utilizamos para avaliar a disfunção diastólica, houve também uma diminuição significativa, e clinicamente eles melhoraram. Isso abriu uma porta grande com uma possibilidade, e inúmeras possibilidades de tratar e ter melhora desses pacientes. Esse trabalho foi depois retomado apenas em 2015, ou seja, 10 anos se passaram, e aqui eu fiz um resumo de uma revisão recente para os senhores, com todas as drogas que foram testadas na última década, desde 2010 a 2020, para os senhores terem uma ideia qual a situação que nós encontramos. Então, vamos reanalisar de novo as alterações estruturais. Temos uma hipertrofia septal, temos obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, alterações de folhetos mitrais, insuficiência mitral, e tudo isso que dá os sintomas dos pacientes. O que nós temos, então, do ponto de vista cirúrgico, feito para isto, para tentar minimizar e melhorar esses indivíduos, e mostrar que, através do tempo, com medicação e com tratamentos invasivos, se aumentou a sobrevida desses pacientes, e muitos desses pacientes vivem muito bem, muito pouco sintomáticos. Então, vejam, hoje eu consigo fazer correção do músculo papilar, consigo tratar as curvas sanguíneas, os defeitos da válvula mitral, e transcatéter, também eu posso corrigir essas disfunções mitrais e ajudar, através do Mitra Clip. Obviamente, são pequenos grupos que estão nessa faixa de tratamento. Tenho a minha apical, e, inclusive, que foi, com o tempo, aperfeiçoada, sendo cada vez mais amplas, e a redução septal por radiofrequência, que eu vou mostrar para os senhores, e uma coisa futura que está sendo testado, que ainda não foi feito em nenhum ser humano, que é ultrassom de alta intensidade, que inclusive poderá ser feito através do peito fechado do indivíduo. Essa é a possibilidade.
Alterações moleculares que nós temos: a ponte cruzada actina-miosina, metabolismo do miocárdio, do sódio, do potássio alterado, já comprovado, uma função hiperdinâmica do ventrículo esquerdo, e que leva também a uma alteração de relaxamento e complacência, talvez em decorrência dessa força de contração, e o desarranjo de fibras e fibroses. O que nós temos, então, veja, de 2010 para cá, foi testada a losartana, a candesartana, a valsartana e a espironolactona. Nós observamos uma melhora nesse trabalho que nós apresentamos. Foi feito isto tanto em Harvard como na Escandinávia, testando a candesartana e a losartana, e se observou que, num grupo grande, duplo cego, com ressonância, avaliando hipertrofia, fibrose e demais, que não teve nenhum efeito efetivo frente ao placebo. Portanto, hoje em dia, este tipo de droga, a gente não está utilizando mais por causa de que não teve resposta. O que se tem ainda, um trabalho de pesquisa, do qual nós fizemos parte também do Instituto do Coração, é a valsartana, feito com Harvard e outros centros, avaliando se o indivíduo que tem fenótipo versus o indivíduo que só tem genótipo, porque fenótipo positivo versus o genótipo positivo sem fenótipo positivo, se ela vai prevenir a evolução da fibrose, o aparecimento naqueles indivíduos na fase da puberdade, mais ou menos, que é quando ocorre a mudança para o aparecimento de hipertrofia. Este protocolo foi encerrado em setembro de 2019 e ainda não tem nenhum resultado na literatura. Drogas que inibem os canais iônicos de sódio e cálcio, que são da ranelazina e eclazina, que são drogas que evitariam esse acúmulo e melhorariam a sístole ventricular, também foram testados sem nenhuma resposta, e até com efeitos colaterais, eleclazina, que foi suspenso, não foi terminado o protocolo, moduladores metabólicos, como a perexilina e a trimetazina, que eles que bloqueiam? Bloqueiam principalmente a utilização diminuindo ácidos graxos e utilizando mais carboidratos, melhorando o ATP dentro da mitocôndria. Também não tiveram nenhum efeito. A atorvastatina, que se mostrou experimentalmente muito boa para reduzir a hipertrofia e a fibrose. Por quê? Porque ela bloqueia o efeito bloqueia um estímulo que daria a enzima, que é importante para a produção do colesterol. Ela bloqueia, e com isso bloqueia fatores que levariam à hipertrofia e aparecimento de fibrose. Aliás, a atorvastatina, desculpe. Outras drogas, a N-acetilcisteína, que também não se mostrou eficiente, e o mais recente, realmente, o Macavantem. Todas essas drogas foram testadas no modelo também experimental e daí transportado para o ser humano, onde não funcionou. O Macavantem também foi testado, é uma substância que é um inibidor alostérico de miosina, reduz a atividade do ATP, diminuindo a força da contratilidade do sarcômero. Aí que está o fundamento dela. Ele foi testado em camundongos também e se mostrou que, quando você utiliza no indivíduo antes do aparecimento de hipertrofia da fibrose, ele bloqueia essa formação no ratinho, no camundongo. Quando você tem a doença definida com fenótipo, você consegue diminuir a força de contração, mas você não consegue diminuir ou alterar a fibrose, nem o desarranjo da fibra miocárdica, quando isto já se manifestou do ponto de vista genético no ratinho também. Então, vou mostrar o que nós temos sobre isso. Aqui foi aquilo que eu falei para vocês. Então, Macavantem diminui a contratilidade. Inicialmente, em ser humano, eles realizaram 2 estudos pioneiros, no começo, um com 10 e outro com 11 indivíduos. Qual foi a diferença, veja? Chamou Pioneer, tal, e nos 11 que tomaram 10 a 20 miligramas, durante 12 semanas, o gradiente diminuiu, vejam, o gradiente de 103 foi para 19. Esse bloqueio que ela causa é reversível,
No final desse trabalho, eles suspenderam e tudo voltou de novo aos gradientes. O consumo de O2, vejam como aumentou também. Nos indivíduos que deram uma dose menor, quer seja associado ao beta-bloqueador ou não, houve uma diminuição menor do gradiente e um aumento do consumo não tão significativo como o anterior. Outra coisa que eles observaram é que o volume diastólico melhora. Entretanto, a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo não se altera com essa medicação. Houve uma melhora clínica significativa e da qualidade de vida nesses indivíduos. Efeitos adversos. 3 pacientes tiveram uma queda significativa da fração de ejeção e em 5 apresentou a fibrilação atrial, que, como é frequente, se questiona se foi consequência da medicação ou não. Possivelmente foi a medicação que modificou. Tem um estudo com uma vacante agora, com 220 pacientes, que começou em março de 2018, vai ser encerrado agora em junho de 2020, e que realmente é uma droga de todas as últimas testadas que traz uma grande esperança para como auxílio no tratamento desses pacientes, mas precisamos esperar. E aqui eu esqueci de discutir com os senhores que vejam, existem alterações genéticas também nessa doença. E a terapia genética existe? Sim, tem gente trabalhando nisso. Mas é tudo experimental com célula isolada. Existe uma forma de fazer um chamado silenciamento por alelo específico, que é levado dentro da célula alterada, e com isso ele consegue reparar e corrigir o defeito, ou existe uma outra forma também que se utiliza de reparação embriogênica do gene, utilizando este CRISPR-Cas9. O que é isso? Ele consegue, é um produto nuclear, que ele consegue quebrar o DNA do indivíduo, e com isso o próprio internamente, endogenamente, ele consegue corrigir, digamos que espontaneamente, o defeito que existe. Isto já foi feito realmente, já testaram em embriões de mulheres sadias, e com genoma de um espermatozoide, de um hipertrófico, e conseguiram realmente fazer a correção de todas as mulheres. Só que os embriões que dariam para utilizar foi apenas 20% que realmente eram confiáveis, estava bem feita a correção. Mas uma coisa ainda experimental, não existe nada feito ainda com casais ou ser humano. Mas é uma expectativa que talvez, antes de selecionar o embrião para implantar numa mulher sadia, talvez se consiga fazer a correção e tratar esses indivíduos. Aqui um trabalho bastante interessante, que é como que evoluem os pacientes, que é realmente a ideia que a gente tem. Primeira coisa, vejam, classe funcional 1 e 2, um grupo de hipertróficos grande, com segmento longo, veja, mais de 80% dos hipertróficos estão em classe 1 e 2, que são os que respondem muito bem às medicações que ainda temos. Quais são os problemas? E veja, 17% que chegam à classe 3 e 4. Que características esses indivíduos tinham? Tem a disfunção diastólica, 65%, tem disfunção sistólica, 30%, são formas obstrutivas, 22%, e veja, os óbitos foram 18% nesse segmento longo, sendo 6% do total, que num segmento de 6 anos, observem os senhores que 1% de mortalidade ao ano, mais ou menos. Obviamente, no grupo altamente alterado, acometido, é 36%. E aquilo que eu chamo a atenção, veja, nesses grupos, vejam a prevalência de fibrilação atrial extremamente alta, que às vezes acaba com o indivíduo antes de chegar ao final. Agora vamos focar então um pouco no tratamento cirúrgico, a cardiomectomia transvalvar aórtica, que foi idealizada, vejam, em 75, mas ela foi aplicada, antes de usar os medicamentos, foi aplicada em Londres, por um cirurgião, que achou que era uma estenose aórtica e não observou nada, e o paciente acabou morrendo, na realidade, hipertenso, tinha uma hipertrofia, mas era pela hipertensão. Basicamente, consiste em entrar por via transaórtica
e fazer um corte, era um cortezinho com 1 milímetro, não, com 1 centímetro de largura e alguns milímetros de profundidade. E existia séria dificuldade de se saber se tira de mais, se tira de menos, então depende muito da experiência do centro de realizá-lo. O melhor centro que existe é a Clínica Maio, que eles realizam desde o começo de 50, quando eu morro lá, e sempre a mesma equipe. Então, eles têm um risco cirúrgico que é praticamente zero, e tem uma sobrevida de longo prazo, e veja, ele consegue os objetivos e resultados, reduz o gradiente da via de saída, diminui a insuficiência mitral, melhora os sintomas e aumenta a capacidade física, e vejam, 80%, 90% assintomático, após 8 anos, até 25 anos de classe 1, 2, sobrevida de 1 ano, 99%, 5 anos, 98%, e 15 anos, 83%, livre de morte de origem cardiovascular. Então, este resultado é que todo mundo gostaria de ter, mas realmente eles que têm, eles que observam, e os Estados Unidos, um centro de referência, eles realizam apenas 175 cirurgias por ano, o que dá para entender que os muito sintomáticos são muito poucos. Esse é um outro tipo de tratamento, então, que surgiu depois, que seria a obstrução da via septal, que idealizou foi o Dr. Seward, publicou. No início, ele testou, ele é um hemodinamicista, que testou e fechava a via que diminuía e que melhorava a função, tudo, e a partir daí, ele é suíço, morava na Suíça naquela época, submeteu um projeto para que foi negado pela Universidade de Zurique, não aceitaram. Ele esperou passar 10 anos, foi para o Hospital Brompton, de Londres, onde foi aceito, e a partir dele fez a primeira publicação com alguns casos, mostrando que realmente melhorava. Como é que ele chegou a essa ideia? Ele que bolou? Absolutamente. Existem uns 2 ou 3 casos isolados, publicados na literatura, em que eram casos que tinham angina, tinham dispneia e tiveram um infarto. E o médico que os acompanhava, após o infarto, descobriu que eles tinham cardiopatia hipertrófica e, como o fechamento da descendente anterior com o infarto, acabou necrosando essa parede, e os indivíduos melhoraram com melhora das pressões e demais. Nós temos casos, nós realizamos, aqui tem um caso, veja, um ramo septal bastante importante, primeiro septal, houve fechamento, e com isso realmente causa uma necrose dessa região. Quando se compara o tamanho da fibrose causada por um e por outro, por esta técnica é muito maior, e alguns indivíduos começaram a falar que poderia levar a mais arritmias e, de repente, haveria necessidade de usar desfibrilador profilático. Mas, na realidade, são 4 trabalhos, 2 a 2, e mais ou menos nenhum chega a alguma conclusão definitiva. O que ela faz? Melhora a classe funcional de 3 e 4 para 1, aumenta a tolerância do exercício, 5 para 8, aumenta o consumo de O2, reduz o septo interverticular, veja, 9 milímetros, diminui o gradiente, 50% inicial, e aumenta a área da via de saída. Probleminhas que ela dava, dá um bloqueio de BAVT total, é um procedimento que faz sob anestesia geral, com um marcapasso temporário, e que nos melhores centros, hoje em dia, o BAVT ainda aparece em 15% dos casos. Eu acredito que a mortalidade está semelhante à cirúrgica hoje em dia, e em 80% dos casos eles têm bloqueio ramo direito também, por causa que a arterinha que irriga a primeira septal, irriga também o nó AV, e às vezes ele causa esse bloqueio. O estranho é que esse tipo de tratamento, ele na Alemanha e na Europa, onde é bastante difundido, eles possivelmente fazem de 500 a 1.000 procedimentos por dia. Aliás, não, desculpe, por ano. E aí eu tenho realmente uma preocupação, por quê? Porque, veja, a Alemanha tem 46 milhões de habitantes. É a que tem menos Covid, fantástica a Alemanha. E os Estados Unidos tem 233 milhões de habitantes. Como é que tem uma população tão grande em classe funcional 3? Algo que sequer nós vemos também, não vemos. Então, será que às vezes consideram 3, 4 se tiver realmente uma dor de peito, uma angina mais importante, e já indicam o tratamento?
É possível que sim, porque realmente é difícil compreender, entender o volume, se eles fazem 500 a 1000 por ano. Isso já é feito mais ou menos uns 20 anos. Imaginem o volume de pacientes. Será que tem um volume tão grande de pacientes? Veja, nós temos só 1000. Os grandes centros americanos também têm 1000, 2000. Só para se pensar. E aqui uma coisa interessante, veja, coisa que já o Maurício já tinha conversado conosco há uns 5 anos, que é a redução septal através da radioablação, por radiofrequência, ablação por radiofrequência. E tem inúmeros casos, relatos de casos feitos por via endovenosa, lado direito do coração, e ultimamente surgiram também uns eletrodos, ablaciadores com uma potência muito maior, mas todos eram feitos por via endovascular. E os resultados são favoráveis, mas não são tão convidativos e não entusiasmam tanto como esse daqui, que foi feito por uma doutora chinesa, possivelmente treinada nos Estados Unidos, na Columbia University. E o que ela fez? 15 pacientes sintomáticos, ela faz uma perfuração percutânea pela ponta do ventrículo esquerdo, transtorácica, e coloca o eletrodo dentro, no meio, na intimidade, no meio do septo interventricular. E ela faz descargas, ela chega mais ou menos até a inserção da válvula mitral, mais ou menos 9, 10 milímetros, ou seja, abaixo da válvula mitral, bem na parte mais hipertrófica do septo interventricular. E ela vai dando descargas de 60, testou com 30 watts, mas é pouca lesão, de 60 watts durante 10 minutos. Ela vai até em cima, seguindo mais ou menos na linha que corre a artéria descendente anterior, ela vai descendo dentro da hipertrofia, e ela não chega, mais ou menos fica uns 3 milímetros do endocárdio. Ela faz com acompanhamento de eco, sob anestesia, é um procedimento que dura 1 hora em média, e ela mais ou menos, ela dá meia hora, dá 6 descargas amplas, poderosas, no meio do miocárdio, e em 2 vias, dentro da hipertrofia, como um vezinho que se forma. Se tiver qualquer arritmia, alguma coisa, ela para. E com isso ela retirou, e vejam o resultado dela. A hipertrofia do septo de 38 milímetros caiu para 11. E 4 a 5 vezes aquilo que o álcool causa. O gradiente, não, desculpe, não, isso é o gradiente, desculpe, caiu para 11. Se ela faz valsalva de 117 a 25, o septo de 25 caiu para 14, 10 milímetros de destruição que cicatriz fibrosou, e ela mostrou 6 meses após. Faz mais do que o álcool. Classe funcional, que ela teve de 3 no máximo, de 3 para 1. E veja, tudo altamente significante. Tempo de exercício, 6 minutos para 9, após 6 meses. Lamentavelmente, ela não usou o BNP, usou NT-proBNP, que caiu de 924, praticamente normalizou o BNP, quer dizer, a disfunção diastólica desapareceu. Detalhe, nenhum BAVT e nenhum bloqueio do ramo direito. E uma única complicação, perfuravam uma veia septal, que vê um tamponamento, eles pararam, levaram para a cirurgia, consertaram e resolveram o problema. Então, veja, é um tratamento prolongado, altamente específico, e deve ter um alto custo, e dependente de uma única pessoa. Mas realmente um resultado sensacional, que certamente há casos que poderão ser submetidos a isso. Por exemplo, aqueles indivíduos que não têm condições, não tem alguma artéria septal para fazer uma diminuição pelo álcool, não tem condições cirúrgicas. Então, tem indivíduos que a gente precisa de todo esse tipo de tratamento, mas realmente abre bastante esperança da mesma forma que o Mevacan tem. Rapidamente, a estratificação de risco e morte súbita, que eu não vou aprofundar muito, que é uma coisa extremamente discutida, não resolvida hoje em dia, mas que realmente, veja, está na ponta os indivíduos de alto risco. A mortalidade de todo o grupo hipertrófico
é 1% ao ano. Isto, comparado com estatísticos americanos já fizeram, é semelhante à população geral. Então, não é uma doença mortal. Tá? Existem aqueles com maior risco, concordo com vocês, mas não passa de 5% o risco de mortalidade anual desses indivíduos também. O que faz o CDI? Veja, quando ele percebe a taquicardia, aqui só o eletrocardiograma atrial ventricular, ele percebe, vai sentir, analisa e dá um choque de 830 volts. Só para lembrar, eu sempre brinco que se a gente coloca em 110 aqui, é um choque esse é 830. É um choque bastante intenso diretamente no miocárdio, não é fácil, é um efeito colateral muito importante. Aqui é a indicação pela sociedade americana, que não considera o realce tardio ainda, e apenas leva em consideração 3 fatores de risco, e observem os senhores que só indica quando é uma indicação de prevenção secundária. Nos outros é bastante discutível, pode ser indicado, aceitável, não estabelecido. E esta é a diretriz europeia, feita numa análise matemática em indivíduos acima de 15 anos, e que considerou 3 fatores de risco. Considera muitos mais fatores, o que acho bastante salutar, porém eu acho que ela valoriza, por exemplo, a síncope. E a síncope pode ser uma única na vida, ele já aumenta a pontuação, já joga para alto risco e para colocar. E acho que não é tão assim. Também não considera ainda o realce tardio. Aqui para os senhores mostrar só para entender o porquê dessa dificuldade. E aqui veja o Dr. Maron, em 2007, o indivíduo que conseguiu juntar 75 países do mundo inteiro, de 5 continentes, 506 pacientes, idade de 42 anos, tempo de seguimento 3,6, prevenção secundária, 25%. A grande indicação é a primária, que é um problema realmente. Ele fez em criança, 224, com 14 anos de idade, tempo de seguimento 4 anos, prevenção secundária também 16%, veja, a primária foi uma grande indicação em criança, que é um problema seríssimo colocar marcapasso e CDI, e veja e nós temos também nossa experiência, veja, que nós fizemos no mesmo centro 87 pacientes, idade mais jovens que os do Maron, tempo de seguimento maior que o deles, prevenção secundária 23%, primária 77%. Quais as terapias no grupo como um todo? 20% do Dr. Maron, 19% no grupo de crianças, 22% também a mesma coisa. Choques inapropriados, 27% Maron, nos 38% em adultos. Se eu junto com a complicação secundária, 50% tem efeito colateral nos colocados no INCOR. E as crianças, observem, veja, 41% tiveram choque inapropriado, não é possível, quase metade das crianças que nem utilizaram. E só para complementar, e vejam, quando eu utilizo como prevenção primária, apenas, nós também observamos a mesma proporção. No primeiro ano, apenas 4% de 100 utilizam o CDI. Quando é prevenção secundária, igual, nós observamos a mesma proporção, apenas 11%. Significa que, chegando a passar os 5 anos, esgotou a bateria, eu preciso trocar. Nós acompanhamos pacientes que foi indicado, em que já está no 3º CDI e nunca utilizou. Então, outra mensagem existe hoje em dia. Caso 1 ou 2 vezes não utilizou, é para não recolocar CDI, porque certamente, se em 10 anos não utilizou, dificilmente vai utilizar nessa vida. Conclusão para os senhores. O que para nós a cardiomiopatia hipertensiva é uma doença estável, na maioria dos pacientes, com a sobrevida normal. A morte inesperada ocorre, menos de 1%, mais ou menos 1% ao ano, e são indivíduos jovens, ou seja, 65, difícil, poderá ter, mas é muito raro. A disfunção diastólica é o mais prevalente, disfunção avançada, veja, sistólica, é muito pequena a casuística que tem, e sempre chamando a atenção para a fibrilação atrial, porque qualquer um deles tem que fazer um holter anual, quando tiver algum mal súbito, e procurar pronto-socorro para ver se não foi uma transitória, e aí a gente passar a cuidar melhor. Muito obrigado.